Boa noite. Então hoje nós vamos iniciar no livro Depressão e Obsessão o subtema Causas espirituais relacionadas à obsessão. Vamos ver aqui a introdução do livro Fonte Viva, capítulo 102. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. A ausência continuada de esperanças e de alegrias da alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação, ao aprimoramento. Então esse texto é o comentário de Emmanuel sobre a passagem da carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. O sinônimo de regozijai-vos é estar profundamente alegre. Em termos assim literais seria estar pulando de alegria. E aqui Emmanuel vai analisar para nós as razões pelas quais Paulo colocou essa assertiva. Então ele diz assim: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. É porque, na verdade, o profundo entendimento das leis divinas, tais como hoje nós temos através da doutrina espírita, nos habilita a ter uma percepção da vida e dos objetivos elevados da reencarnação, de tal maneira que esses interesses, esses objetivos elevados, nos sustentam da harmoniosa perante quaisquer que sejam as vicissitudes da vida. Então, bom, tinha caído aqui a conexão, ela está sendo restaurada. Vamos continuar com o nosso estudo. Bom, então voltemos aqui à análise do texto. Então continua Emmanuel dizendo: assevera com simplicidade, regozijai-vos sempre. A ausência continuada de esperança e de alegrias na alma significa evolução deficitária. Vamos entender essa outra frase. O conhecimento dessas leis divinas que regem a vida, o entendimento dos reais objetivos da nossa peregrinação pela terra é de tal forma claro e lógico, através da revelação espírita, que nos possibilita encarar a vida de uma forma positiva, harmoniosa, de cabeça erguida, ou seja, com aquele clima interno que é sinônimo de compreensão e certeza do funcionamento dessas leis e de atingirmos os objetivos maiores da nossa vida, que é o aperfeiçoamento, o melhoramento moral e espiritual. E é por isso que Emmanuel coloca aqui: a ausência continuada de esperança e de alegrias na alma significa evolução deficitária. Se por acaso qualquer um de nós, ao enfrentar determinadas dificuldades na nossa vida, encaramos de forma triste, acabrunhada, contrariada, como se diz popularmente, na lei do apulso, é porque algo não está bem no nosso entendimento espiritual da vida. Não são as circunstâncias em si que devem determinar o nosso estado íntimo, mas é a maneira de nós encararmos as circunstâncias e os problemas que deve ser o principal determinador. E é por isso que ele diz: se há ausências continuadas, ou seja,
relativamente permanentes de esperanças e de alegrias na alma, significa evolução deficitária. Significa que nós não estamos aproveitando as circunstâncias, problemas e dificuldades do dia a dia para o crescimento espiritual nosso. E aí nós estamos sendo advertidos para que não aconteça assim. Porque com base na iluminação espiritual que nós temos e do conhecimento da essência do Evangelho do Cristo, espera-se que nós tenhamos uma maneira bem diferenciada de lidar com a vida, seus problemas e dificuldades. E não como a maioria das pessoas que, tendo uma visão estreita dos objetivos da vida, na medida em que topam com problemas e dificuldades mais intensas, baixam a cabeça, se revoltam, se contrariam e inclusive abrem campo para aquilo que será o... Continuando e finalizando, Por toda parte, há convites à edificação, ao aprimoramento. Então, aqui nós somos chamados à conscientização do seguinte: estamos enfrentando uma adversidade, uma circunstância difícil de lidar com elas. Atentamos com equilíbrio. Por trás dessa circunstância, certamente há lições e possibilidades para o crescimento espiritual nosso, para o nosso aprimoramento, dependendo de como nós estabelecermos um clima de harmonia e de paz interior, para perceber as possibilidades que aquela circunstância difícil nos oferece para o crescimento espiritual nosso. É esse o sentido que Emmanuel coloca. Por isso ele diz: por toda parte, não importa se é situação boa ou desagradável, por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desde que a gente esteja atento a perceber isso. É claro que a grande maioria das pessoas que tem uma visão materialista da vida, de maneira nenhuma elas encaram isso do ponto de vista que nós estamos analisando aqui. É preciso já estarmos trabalhando as devidas aberturas para a espiritualização do nosso modo de ver a vida. A questão é essa. Se estivermos, nós iremos aproveitar todas as circunstâncias que a vida nos ofereça, quer sejam boas, quer sejam difíceis. Iremos aproveitá-las todas. Então vamos agora iniciar nosso tema de hoje, causas espirituais, obsessão. Nós analisamos até a semana passada causas espirituais chakras, que era ligado à compreensão de como os nossos centros de força são atingidos e desequilibrados face os posicionamentos mentais, emocionais que nós estejamos tendo perante a vida e, sobretudo, quando se abrem portas aos processos depressivos, porque aí os desequilíbrios nos nossos centros de força são perceptíveis e reais. Vamos ver agora os aspectos ligados à obsessão. Isso está na página 43 do livro Depressão e Obsessão, que nós temos aqui, inclusive, no Bezerra de Menezes, ainda para vender, com descontos. Então, vamos ver aqui o texto da página 43. A maioria dos processos obsessivos começa de forma simples, pois são poucos os que vigiam como deveriam, para impedir que as ideias negativas se fixem em seu campo mental, devido ao pouco hábito de se autoconhecer, nem percebe o que está se passando. Então vamos analisar isso aqui de forma mais detida, mais detalhada. A maioria, é a quase totalidade,
dos processos obsessivos começa de forma simples, pois são poucos os que vigiam. Essa forma simples é porque começam através das insinuações, idealizações que chegam ao nosso campo mental e que normalmente a maioria das pessoas desconhecedoras da realidade espiritual da vida e do que elas são em termos espirituais, acolhem essas insinuações e esses pensamentos como se fossem delas. E é por isso que isso, a princípio, atinge a maioria das pessoas. É preciso que nós estejamos, como de fato isso é oferecido de forma intensa pela doutrina espírita, trabalhando o nosso autoconhecimento, nos percebendo como espíritos temporariamente no corpo, geradores de pensamentos, que são ondas eletromagnéticas, as quais não só influenciam outras pessoas, como nós também recebemos a influência de outras pessoas e de outros espíritos, e de que é preciso discernir, separar o que é criação mental nossa do que é insinuação mental externa a nós, provenientes quer de espíritos encarnados, quer de espíritos desencarnados. Esse é o ponto mais importante. E para que a gente esteja atento e perceba, é preciso estarmos despertando em termos de consciência espiritual. As pessoas que acham que a vida é a matéria e que elas são o corpo e que não fazem diferenciação nenhuma entre o que elas pensam, sentem, com aquilo que pode ser insinuado a elas, é claro que elas estão ao Deus dará, em relação às influências espirituais obsessivas, no seu aspecto mais simples, que é aquele que começa nas insinuações mentais. Devido ao pouco hábito de se autoconhecer, nem percebe o que está se passando. Como se diz popularmente, é aquilo que muitas pessoas fazem quando dizem assim: eu faço o que dá na telha ou no juízo, sem averiguar se aquilo é dela, é de outrem, e as consequências naturais que aquilo irá trazer. A vida é um convite à transformação interior e não à acomodação. É necessário trabalhar-se interiormente, decidir-se por se autorrenovar com esforço continuado, paciente e perseverante. Vamos analisar esses aspectos. Então, a vida é um convite à transformação interior e não à acomodação. Aqui nós somos alertados e esclarecidos de que há um objetivo importante e valoroso na vida. A gente não está na Terra, no corpo físico, para viver exclusivamente na busca de prazeres e de realizações no campo material. E não podemos também abrir campo a um nível de acomodação que impeça o aproveitamento mais qualitativo e mais continuado das experiências de crescimento espiritual que a vida assinala para cada um de nós. E é por isso que é dito assim: a vida é um convite à transformação interior, não à acomodação. Todos nós somos chamados continuadamente a nos melhorarmos,
A questão é se vamos dar ouvidos ou não àquilo que no nosso interior, que é a consciência divina em nós, fica ao máximo nos estimulando a crescer. Porque quando de fato nós somos sensíveis a isso, as interferências obsessivas, as insinuações espirituais negativas, elas encontram campo quase nulo para atuar em nós, porque a gente está no trabalho de melhoramento, está consciente dos objetivos maiores da vida, e isso vai trazer um reflexo protetor, que é o contrário do que ocorre com a maioria das pessoas destituídas de valores espirituais para o melhoramento pessoal delas. É necessário trabalhar-se interiormente, decidir-se por se autorrenovar, com esforço continuado, paciente e perseverante. Quando a gente está alinhado com esse contexto que aqui é colocado para nós, nós estamos, em termos de proteção espiritual, fazendo o possível de fortalecimento e de impedimento das insinuações espirituais obsessivas. Vamos para mais adiante. Com o aprofundamento do processo obsessivo, a pessoa vai realizando verdadeiros diálogos internos que mantém consigo mesma. A pessoa tem uma verdadeira falação emocional na qual ela se deixa vencer pelo espírito vingador. Esse texto faz parte da introdução do livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. E tem algumas informações muito importantes para nós. A primeira delas, em termos de perceber estarmos sendo alvo de processos obsessivos, é essa sutileza que muitas pessoas não dão valor. E qual é? Certo diálogo interior. Então, por exemplo, a gente está em casa, tem a possibilidade de fazer, por exemplo, a leitura de um livro espírita que nos interessa. E vem para nós o pensamento, vou ler esse livro agora. Só que antes de a gente ler o livro, vem uma outra insinuação e diz assim: vai não, tu estás cansado, te deita um pouco. E a gente acha que aquilo é só da cabeça nossa. E aí a gente para e diz: é mesmo, eu estou meio cansado, eu acho que eu vou me deitar, depois eu vou ler. Todo esse diálogo, que para a grande maioria das pessoas é apenas fruto de criações mentais e pessoais, pode, e muitas vezes é, insinuação obsessiva, a desviar de interesses que seriam proveitosos para o nosso crescimento espiritual e nos desvia o foco para algo que impeça de a gente realizar aquilo. Agora veja, isso se dá nas mais variadas circunstâncias do dia a dia e nos mais variados objetivos. Às vezes a gente pode estar no trabalho físico de manutenção nossa, e a gente toma uma atitude ou outra por certa conversação interna, que a gente acha que é só da gente. Só que aquela conversação interna não é só da gente. Muitas vezes é alvo de diálogos provenientes de espíritos em processo obsessivo junto a nós. Então, no final aqui diz, a pessoa tem uma verdadeira falação emocional, na qual ela se deixa vencer pelo espírito vingador. Quando aqui cita emocional, é porque muitas vezes a gente pode trilhar uma verdadeira arenga interna e dizer, não, mas eu vou ler o livro. E aí, antes de chegar a ler o livro, voltando nesse caso que eu citei, a gente recebe um outro desvio dizendo, vai não, rapaz, tu estás cansado. Nisso já começa a haver subsídios emocionais.
E aquilo ali é a expressa relação de um diálogo interno. E como a própria palavra diz, um diálogo não é a gente falando com a gente mesmo. É amigos, entre aspas, espirituais dialogando conosco. É claro que quando é para atitudes nobres, para interferências positivas, para um ato de solidariedade, de ajudar alguém, esses diálogos ocorrem com espíritos do bem. Então não deixa de haver a possibilidade de a gente, em casa ou em algum local, vir aquela ideia de dizer, olha, por que tu não vai na casa de fulano? Fulano pode ser que esteja precisando de tua ajuda. E a pessoa muitas vezes age como se aquilo tivesse sido só o fruto de uma conversação interna. E foi algo de um espírito. Há um processo de mão dupla. A obsessão do espírito desencarnado e a cessão da mente do obsidiado. Frisamos esta questão porque muitos ainda pensam ser a obsessão um fenômeno unilateral, em que um espírito mau assume o controle de uma vítima indefesa e inocente. Então, aqui, compreendendo ainda mais, todo esse texto é extraído da introdução do livro Nos Bastidores da Obsessão. É uma introdução bem vasta que tem esse livro, porque o livro vai, sobretudo, trabalhar em cima da questão dos processos obsessivos. E na introdução há um esmiuçamento grande que o Espírito dá, o orientador do livro, que é o Manuel Filomeno, sobre o entendimento mais detalhado da obsessão. Então ele diz aqui, olha, é um processo de mão dupla. Então não é algo que se possa apenas responsabilizar uma das partes. Aonde muitas pessoas precipitadamente, por não entender o funcionamento desse mecanismo, acham que o culpado é sempre o obsessor. Aquele espírito que iniciou o processo de influenciação nefasta. Então, voltando aqui ao texto, frisamos esta questão porque muitos ainda pensam ser a obsessão um fenômeno unilateral, ou seja, só de uma parte, em que o espírito mau assume o controle de uma vítima indefesa e inocente. Então, não existe essa vítima indefesa e inocente, e nem o processo é só de um lado. Há uma concordância e há uma atuação de ambos os lados, obsessor e obsidiado. Há uma tendência desculpista que consiste num puro auto-engano, de transferir para o obsessor todas as responsabilidades pelo fenômeno da obsessão, como se houvesse algozes de um lado e vítimas inocentes de outro. Então, o exato entendimento que nós recebemos da doutrina espírita é no sentido, como havíamos dito na introdução, do conhecimento do funcionamento das leis de Deus, do entendimento do processo da reencarnação e do fato de que na Terra ou fora da Terra não há ninguém perante as leis divinas injustiçado. Perante a temporalidade da existência humana numa reencarnação, há muita gente injustiçada. Perante a visão curta de uma vida só. Mas perante a visão ampla da totalidade da experiência evolutiva do ser, ninguém injustiçado. E sobretudo quando a gente trata da questão da obsessão.
Nada de achar que alguém é uma vítima indefesa, inocente, que teve o azar de um espírito obsessor maligno iniciar um processo de perseguição e de sofrimento à pessoa. Isso de fato não pode ocorrer. Quero lembrar que tem café, que Geraldo trouxe ali, porque se alguém tiver alguma necessidade a mais, porque esses assuntos de obsessão, de influenciação espiritual, às vezes é até um terreno fértil para devaneios e desdobramentos. Quando olha, a pessoa fugiu, e aí um pouquinho de café ajuda muito. Então, nada de dar ouvidos a essa tendência desculpista. Ninguém que passe por provações na terra e, sobretudo, na área da obsessão, sem de algum modo ou de outro ele ter responsabilidade no contexto. Em toda a obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Descuidado dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. Está na página 46 do livro Depressão e Obsessão e foi extraído ainda da introdução do livro Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. Então, vamos analisar aqui esse aspecto. Em toda obsessão, não há exceção. Mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes. O que é isso? Traz os fatores kármicos ou espirituais dentro dele, os fatores predisponentes, que já vêm desde antes dessa encarnação, e os preponderantes, quais são? Como ele está agindo agora. E a junção dos dois fatores é que detonam os processos obsessivos. É a semelhança de certas doenças graves, como câncer, doença do coração e outras. Muitos de nós trazem os fatores predisponentes. Agora, os preponderantes vão depender de como a gente está agindo agora. E se a gente está agindo de uma forma que não equilibra a predisposição, a doença surge. Assim como o processo obsessivo surge. Porque a pessoa já trazia os fatores e a forma com que ela estava se conduzindo era desastrosa, abrir o campo para que os dois fatores se juntassem e o problema se manifestasse nela. Os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação, descuidado dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis. Vamos analisar esse aspecto. Descuidado dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis. Por que essa distinção de fatores morais e espirituais? Os fatores morais, aquisições de virtudes. Fatores espirituais, vivência da caridade, do bem e do amor ao próximo, aonde a pessoa, tendo ajudado outros, criou dentro dela fatores positivos de proteção para ela mesma, como consequência natural. Então, uma coisa, os fatores espirituais e os morais. Quando a pessoa está trabalhando esses dois lados, ela aí sim está criando um baluarte, uma proteção grande aos processos obsessivos. Por isso é que a doutrina espírita incentiva
muito o quê? Burilamento íntimo, que é a reforma íntima, que é a aquisição de virtudes. E burilamento íntimo e a vivência da caridade, que são os fatores espirituais de proteção. Isso aí é que de fato traduz aquilo que nos meios espiritualistas, umbandistas, chamam de corpo fechado. Então você quer ter um corpo fechado? Trabalhe os fatores morais e espirituais em você ao máximo, que aí você vai ter o corpo de fato fechado. Você vai construir baluartes de proteção. O desprendimento pelo sono é muito utilizado pelos espíritos obsessores, que nesses momentos estimulam a culpa ou a cólera para facilitar sua penetração na mente dos desafetos. Outra vez a gente aqui é advertido sobre a questão do dormir, que é um momento delicado na nossa atividade espiritual do dia, da noite. E por quê? À noite a gente se abre espiritualmente, tanto em termos positivos como em termos negativos. Por isso o cuidado da leitura, da prece, como facilitador do direcionamento mental nosso para o bem, para atividades positivas durante a noite. Mas a grande maioria da humanidade nem tem esse esclarecimento e nem pensa assim. E a noite é um campo vasto de influenciação espiritual nefasta para muita gente. E aqui entra dois aspectos que eles citam como muito preponderantes das influências obsessivas. O primeiro deles, a culpa. E essa culpa, vejam, tanto está associada a atos e atitudes nossas da vida atual, quanto de vidas passadas, e que está no nosso inconsciente. Então, à noite, a pessoa vai dormir e, abrindo as portas para as influências espirituais obsessivas, um desses espíritos que nos persigam ou nos odeiem vão dizer: tu não presta não, tu pensa que tu engana a gente, essa historiazinha de querer ser bom, de fazer caridade, tu não engana ninguém não, tu não presta, eu conheço tu, eu sei de onde tu viesse. Veja, toda essa conversação é minadora para sentimentos de culpa. E isso pode levar a pessoa a ir dormir num astral elevado e ela acordar acabrunhada, abatida, se sentindo ou se percebendo como uma pessoa para baixo. Isso ocorre muitas vezes durante o sono à noite. Ou se não, outro aspecto, a cólera, que é a raiva. A pessoa dorme bem e já acorda reclamando e achando ruim, e reclamando do que ela nem tem ideia ainda possa ter acontecido. Mas ela já desperta de mau humor. E esse mau humor muitas vezes foi instigado por influências espirituais obsessivas durante a noite. O desencarnado, direcionando o pensamento vigoroso contra o adversário, ora no corpo carnal, o espírito enfermo, pelo ódio, descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar pela constância a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos
que somente desaparecem quando o agente é afastado. Então há todo um campo de desequilíbrio mental, emocional, psíquico, associado às intervenções espirituais obsessivas provenientes de desencarnados. E analisando aqui mais detalhadamente esse contexto, veja, é o desencarnado direcionando o pensamento vigoroso, constante, contra o adversário, ora no corpo carnal, quer dizer, nós encarnados. O espírito enfermo, pelo ódio, descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de monoaminas. O que é essas monoaminas? São aqueles hormônios que estão associados ao equilíbrio e ao bem-estar emocional e mental nosso, e que, quando há uma alteração neles, estabelece-se o quadro depressivo. A serotonina, a noradrenalina e a dopamina, principalmente, são esses monoaminas que sofrem um impacto vibratório da mente do desencarnado, vejam, na qual a gente deu recepção, deu guarida. A mente nossa, a forma habitual de nós pensarmos, já exerce um poder forte sobre a nossa saúde física, emocional. Só que à noite, principalmente quando a gente vai dormir, mais abertos à influência externa, quando é uma influência vigorosa e persistente, e aí pode, e muitas vezes faz, desequilíbrios nessas substâncias muito sutis que estão no nosso sangue. E aqui no final, inclusive, alertando que abre campo até para processos esquizofrênicos ou maníacos. Tudo isso, como havíamos dito aqui a princípio, dentro das provas, dificuldades e problemas que o espírito criou e que é o principal responsável, o encarnado. Em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos, em pugna de desequilíbrio, em luta. Não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual, do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior. Isso está no livro Trilhas da Libertação e na página 49 do livro Depressão e Obsessão. Então, esse livro Trilhas de Libertação é também um livro de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco. Como vocês já podem deduzir, todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que vieram pela mediunidade de Divaldo Franco, todos tratam de obsessão. São vários livros. Justamente porque o próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda, na época quando ele estava encarnado, nos anos 30, em Salvador, ele era o dirigente, durante muitos anos, da União Espírita Baiana, na área da mediunidade. A União Espírita Baiana depois se transformou em Federação Espírita da Bahia. E na época, esse espírito chamado Manuel Filomeno era o dirigente da reunião mediúnica. Então, quando ele voltou para o plano espiritual, começou, através da mediunidade de Divaldo Franco, entre os anos 60 e 70, a trazer várias obras que tratavam dos recursos, auxílios e intervenções dos espíritos em processos de obsessão e desobsessão. Então, um desses livros muito importante é esse Trilhas da Libertação. Nós temos esse livro aqui também no Bezerra de Menezes.
Então, em todo o processo de obsessão, estão presentes dois enfermos: o desencarnado e o encarnado. Todos os dois estão doentes, em pugna, em luta de desequilíbrios. Não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. Então, a gente não tem dúvida que a obsessão, essa que está sendo tratada aqui, que é de desencarnado para encarnado, inicia-se por ele. A consciência de culpa do hospedeiro, da pessoa encarnada, desarticula o campo vibratório que o defende do exterior. Olha, a consciência de culpa é uma coisa absurda. A gente se lembra um caso muito explícito daquele livro Entre a Terra e o Céu. O espírito de Antonina, a esposa a segunda esposa que o personagem do livro havia tido e que passou a ser alvo de influência espiritual da viúva que estava no plano espiritual, Otília. Resultado: essa influência não perturbava Antonina. Às vezes incomodava, mas não perturbava. Porque Antonina não estava, de maneira nenhuma, numa situação irregular, moralmente falando. Ou seja, o seu esposo agora tinha ficado viúvo, se casou com ela e ela assumiu a guarda de 2 filhos dele. Só que veja o que é que ocorre. Na praia, quando vão tomar um banho de praia, Antonina não simpatizava com o filho mais novo do marido, justamente porque ele tinha excessivo carinho pela criança. E a madrasta foi tomando aquilo como uma competição para ela. E ela foi se desagradando do menino, porque viu o excessivo zelo dele, uma ausência de carinho para com ela, né? Já a filha, que era mais velha, Eveline, se dava muito bem com a madrasta, problema nenhum. Mas o pai se derretia com o menino menor. E a madrasta engolia aquilo a pulso. Ao ponto de que, quando estão numa praia, ela alimenta o pensamento de que, como seria bom se esse menino morresse, se afogasse. Era uma beleza para mim. E nisso ela não foi intencionalmente. Descuidou-se do menino, o menino afogou-se. O pai estava meio longe e quando chegou, bastou ele olhar para ela como que responsabilizando ela pelo afogamento do filho. E naquele momento, vejam só, ela abriu um sentimento de culpa, porque desejou que o menino morresse. Ela não teve atitude de afogá-lo, não foi porque ele estava se afogando e ele a deu as costas, mas como ela alimentou o pensamento, e que já era antigo, de não gostar do menino, ela se sentiu culpada. E a partir daquele momento, ela quebrou a barreira de proteção que ela tinha, de acesso à influência nefasta da ex-esposa do marido atual. Porque a mãe do menino, que estava no mundo espiritual meio perturbada, percebeu o que tinha havido aqui e começou a perseguir espiritualmente ela. E levou ela a todo um campo de depressão, de problemas espirituais graves a partir da obsessão, que quase leva ela à desencarnação. Então veja a brecha da questão do sentimento de culpa. O problema todo é que muitos de nós temos áreas de culpa no nosso inconsciente, pelo que a gente já fez no passado.
Esse é o problema. É que mesmo agora, a gente pode não ter errado em termos morais com ninguém, não ter nenhuma consciência que nos culpe de nada, agora, mas a gente tem um passado. E os espíritos desencarnados, alguns deles, ligados a nós do passado, sabem. E é quando a gente vai dormir que pode ser detonado consciência de culpa por coisas lá de trás. E quando olha, a gente está vulnerável a processos obsessivos. Então, finalizando aqui esse slide, a consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório. Foi o que houve exatamente com Antonina, que eu defendo do exterior. Eu vi há um tempo atrás, contado nos estudos que a gente faz de psicanálise, o caso de um casal que o marido desejava muito ter um filho, a esposa não podia ter. Ao longo dos anos do relacionamento, ele veio a ter um caso extraconjugal. E tendo esse caso extraconjugal, a amante engravidou. E a partir daí, eles estabeleceram um relacionamento onde a esposa veio a tomar conhecimento. E através de uma atitude desastrosa, ela se matou. E o casal, pouco tempo depois, o casal de amantes legalizaram a situação e se casaram. Pouco tempo depois do casamento, a esposa começou a sonhar com a ex-esposa do marido e ter pesadelos com ela de noite. Esses pesadelos se intensificaram tanto que chegou ao ponto de, em certas situações, o marido quase que como perceber a presença da ex-esposa dentro da casa nova com a qual ele vivia com a esposa. E isso se tornou tão constrangedor que procuraram tratamento através de psicanalista. Porque vocês sabem que, em termos de ciência oficial para a psicologia ou para a psicanálise, ver conversar com gente morta é um transtorno que pode estar associado à esquizofrenia. Mas aí eu contei esse caso só para vocês verem a conexão que há nessas questões de culpa e de abrir portas às intromissões espirituais obsessivas. Vamos aqui para o penúltimo slide do estudo de hoje. Essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plugue mental do adversário. Não raro a força de atração da matriz é tão intensa, por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando o seu processo alienador. Então, um dos grandes campos aí, e que é o facultador do agravamento do processo obsessivo, é a culpa, que se torna como que a matriz, o alicerce mesmo para o acoplamento do plugue mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral que atrai o seu opositor espiritual. Entendemos? Às vezes a pessoa tem uma culpa tão grande, um erro tão grande que ela cometeu, que ela mesma é quem chama e atrai o cobrador. Poderia até ter sido esse caso que eu citei por último,
da jovem que estabeleceu a separação do outro e que levou ao suicídio da mulher. A questão toda, muitas vezes, é que o sentimento de culpa, ele tem sutilezas. Ele pode não se manifestar de uma forma muito perceptível para o próprio possuidor, mas de maneira sutil, através de certa tristeza em encarar a vida, que muitas vezes é até já uma ponte para um processo de depressão, através de um certo nível de falta de ânimo, de energia, de encarar a vida de forma positiva, que também por trás é um primeiro campo para a instalação do processo depressivo, que iniciou-se através de um sentimento de culpa. A questão toda é que, na medida que a gente vai estudando mais o Espiritismo e tendo conscientização da realidade da vida espiritual e dos objetivos da nossa vida, através do esforço de autoburilamento, de melhoramento moral, na medida que isso de fato se estabelece, nós somos, eu diria que quase forçados, mas a palavra mais adequada é estimulados espontaneamente a encarar a vida de forma positiva, boa e alegre. E que é o normal e que deve ser assim, viu? Qualquer um espírita bem conscientizado que está levando a sua vida na mordidão e de cabeça para baixo pode procurar tratamento espiritual. Alguma coisa muito grave já está em andamento. Porque se tem uma doutrina que a partir da compreensão mais aprimorada que a gente faça das leis de Deus é para elevar o nosso astral e fazer a gente encarar as coisas de forma positiva, é a doutrina espírita. Independente de problemas pessoais que a gente esteja passando. Pois não, Rosalina? Exatamente. Isso é do livro, acho que essa citação é do livro Nos Domínios da Mediunidade. Foi não? Porque tem um caso lá bem parecido então, que se dá inclusive, parece que durante um carnaval, onde o noivo morre, né, numa bebedeira de carnaval quando chega em casa, e a noiva, ela começa a ter um processo de que a gente chama de síndrome do pânico, que leva ela a procurar um centro espírita. E aí começa todo um tratamento cujo foco se estabelece a partir dela. Mas veja, voltando aqui ao texto, já que esse é o nosso penúltimo slide. Atrai o seu opositor espiritual iniciando o seu processo alienador, ou seja, a pessoa tem um sentimento de culpa tão grande que ela é o ponto foco para atrair a cobrança de tão errada que ela se sente. E isso ocorre principalmente pelo fato de que todos nós, quer tenhamos um conhecimento consciente ou não, estamos inseridos na grande lei de Deus, que é a lei do amor. E quando pelas atitudes nossas a gente gera um prejuízo grave a alguém,
não precisa dizer que abriu-se um campo de sentimento de culpa. A questão toda é que às vezes ele é consciente ou inconsciente. A pessoa pode realmente se sentir pesada a consciência por aquilo que fez de errado, ou pode achar que eu não fiz nada não, só que lá dentro tem algo que você fez e você sabe, e isso passa a ser um cobrador da pessoa. Vamos para o último slide de hoje. Essa obsessão, graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfações, manias, exacerbação do ânimo ou depressão. Ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional. Vejam que coisa, a amplidão de possibilidades que o resultante do processo obsessivo acarreta. Então, primeiro aqui analisando, graças à sua intensidade, se alojará através do perispírito, se alojará na mente, e a partir daí o que é que ocorre? A pessoa começa a ter certos pavores, síndrome do pânico, inclusive, que nós citamos, manias, inclusive aquelas que é categorizada em psicologia como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e que muitas vezes tem todo um campo de origem, incidência espiritual. Porque, por exemplo, esse TOC, ele é daquele tipo que a pessoa sai de casa, fecha a porta e no meio do caminho fica em dúvida se fechou a porta. E volta em casa, confirma que fechou a porta. E vai se afastando, mas será que eu confirmei direito? Pronto, a partir daí, se isso começar a se repetir, estabeleceu-se uma mania ou um processo de transtorno obsessivo. Interessante é que na própria psicologia usa a palavra obsessivo mesmo, né? No caso do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Veja, de exacerbação do ânimo ou depressão. E o pior de tudo, se refletirá no órgão que tem deficiência funcional. Isso é assim. Aquele órgão do nosso corpo físico que seja mais sensível a adoecer, é nele que a doença, iniciada pela interferência espiritual, vai se expressar com mais continuidade. É essa a questão. Esse foi o último slide do estudo de hoje. Esse assunto nós ainda iremos concluir na próxima semana, esse aspecto da obsessão. Deixamos aí a sugestão de leitura, sobretudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, obra muito importante de Manuel Filomeno de Miranda. Vamos então para a prece de encerramento. Vou pedir ao nosso irmão Geraldo ali, que nos forneceu o café, para fazer a prece de encerramento do nosso estudo de hoje.